povos da floresta te louvamos, Senhor. Os povos da floresta te louvamos, Senhor. Os pássaros do céu, o perfume das flores, com todas as etnias te louvamos, Senhor. Os povos da floresta te louvamos, Senhor. Os povos da floresta te louvamos, Senhor. Com a nossa mãe terra e os rios da Amazônia, com o sorriso das crianças te louvamos, Senhor. Os povos da floresta 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 te louvamos, Senhor. O livro dos Salmos são um conjunto de 150 orações que formam o livro da Bíblia chamado Salmos. A palavra salmo quer dizer a oração cantada e acompanhado de instrumentos musicais. O livro recolhe uma coleção de orações do povo de Deus, mais ou menos 600 anos. Os salmos mais antigos não foram só rezados pelas comunidades que surgiram depois, mas também relidos e adaptados conforme as situações vividas em circunstâncias diferentes. Mais tarde foram colocados por escrito e aperfeiçoados, e se tornaram o principal livro de oração de todo o povo de Deus. No tempo em que foi escrito, era costume atribuir a autoria de uma composição a uma pessoa famosa. O rei Davi era considerado músico, poeta e homem de oração. Por essa razão, foi visto como patrono dos salmos, assim como Moisés era patrono da lei e Salomão o patrono da sabedoria. Isso não quer dizer que Davi seja o autor desses salmos, apenas mostra que muitas pessoas rezaram a partir de sua própria situação e dedicaram suas orações a Davi, o grande inspirador da oração popular. As primeiras comunidades cristãs usaram muito esse livro de orações, reinterpretando-as à luz da vida, atividade, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, os Salmos é um dos livros mais citados do Novo Testamento. Os Salmos assim penetraram profundamente a vida cristã e, através dos séculos, chegaram até nós. Hoje continua sendo a oração por excelência de todo o povo de Deus. Enquanto poesia, os salmos são cheios de comparações, símbolos e imagens. É o modo mais forte da pessoa expressar o que está sentindo e vivendo. Por exemplo, para mostrar a ganância e a violência dos opressores, o salmista compara ao leão que estralhaça a vítima. Assim também, nós hoje, para comparar um sentimento que nos atinge profundamente, recorremos a recursos de linguagem parecidos, como a expressão "ele ficou uma fera", para traduzir um caráter de alguém zangado.
há diversos tipos de salmo. Alguns são chamados hinos. A característica principal desses hinos é o reconhecimento de Deus vivo que age na história e na vida do povo. Pode ser hino de louvor, os salmos que proclamam a realeza do Senhor, e os cânticos de Sião, isto é, cujo motivo central é a cidade de Jerusalém, centro da vida do povo. A maior parte do livro de Salmos é formada pelos salmos individuais e salmos coletivos, distribuídos em 3 tipos. O primeiro é a súplica, que é a oração feita na hora do sofrimento. O segundo tipo são os salmos de ação de graças, onde uma pessoa ou um povo reconhece uma graça concedida por Javé. O terceiro tipo são os salmos de confiança. Neles, alguém ou a comunidade inteira declara que Deus é a sua única segurança. Um pequeno grupo de salmos são chamados de reais ou régios, porque tem como tema a pessoa do rei, mostrar que a autoridade política tem a função de libertar o povo dos inimigos e promover a justiça e o direito, como, por exemplo, podemos citar Salmo 12, 18, 20, entre outros. Finalmente, há um grupo de salmos chamados didáticos. São reflexões que procuram ensinar a viver de acordo com o projeto de Deus. Nesses grupos temos 4 tipos de salmos. O primeiro são as liturgias, mostrando a celebração que se fazia na porta do Templo de Jerusalém. O segundo são as exortações proféticas, chamadas assim por lembrar o estilo e os temas dos profetas. O terceiro tipo são os salmos históricos, que narram a história do povo como catequese para a vida. O quarto tipo são os salmos sapienciais, que ensinam a refletir sobre a experiência concreta e aprender o caminho da vida. Eu sou bispo de São Gabriel da Cachoeira. Falar sobre os salmos é falar sobre as situações da nossa vida, do dia a dia. Os salmos são orações do povo e brotaram da vida do povo. É por isso que no salmo nós encontramos as pessoas com os seus sentimentos de alegria, de esperança, de tristeza, de decepção. Mas todos os salmos, no fundo, refletem a confiança em Deus, que é Criador e que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Quem vive nessa região da Amazônia encontra, nesse ambiente maravilhoso que nos cerca, motivos para cantar as maravilhas e as glórias de Deus. Além disso, a nossa Igreja Católica, ela coloca os salmos nas nossas orações diárias, que se chama a Liturgia das Horas. Para quem reza as laudes pela manhã e as vésperas pela tarde, nós conseguimos, numa semana, praticamente, rezar os 150 salmos. Então isso é importante porque a gente reza em comunhão com todo o povo de Deus. Atualmente não são apenas os padres e as freiras que rezam. Tem muitas pessoas leigos e leigas. O ofício divino das comunidades está colocando salmos cantados no coração e na vida do povo. Se eu tivesse que agora dizer quais são os salmos que mais me ajudam, eu gostaria de lembrar o Salmo 90, que os nossos irmãos crentes gostam muito e que nos ajuda muitas vezes a descobrir, que começa dizendo assim: quem habita ao abrigo do Altíssimo, quem vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor:
Sois vós o meu refúgio, sois o meu Deus em qual eu confio inteiramente. E depois vai descrevendo situações: 1000 acampem à minha direita, mais 1000 à minha esquerda. Minha vida está nas mãos de Deus, Ele me livra de todos os perigos. Quem não lembra o Salmo 60, que a gente reza na sexta-feira? Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Um salmo que é atribuído a Davi, depois que foi infiel à sua esposa, que fez morrer o seu escudeiro mais fiel para ficar com a sua esposa, e quando o profeta o visita e faz ele cair na real, ele teria entoado este salmo. Talvez não seja dele, mas é a nossa situação existencial. Quantas vezes nos damos conta que caímos e somos frágeis, carregamos um tesouro, um vaso de barro. Mas ao acabar do dia, 2 salmos me são muito queridos, e aliás, um segue o outro. O Salmo 129, quando a gente faz o exame de consciência, faz a revisão de vida, e é tão bom a gente lembrar de novo a misericórdia de Deus, e diz assim: das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta os meus erros e pecados, quem poderá subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e eu vos temo e espero. E o salmo seguinte, o 130, nada mais belo do que ele para a gente se colocar nas mãos de Deus, quando diz assim: Senhor, o meu coração não é vaidoso, não passei o dia à procura de grandezas e vaidades. O meu coração é como a criança que é amamentada pela mãe e descansa tranquilamente deitada no seu colo. É assim que a gente conclui o dia, entregando-se nas mãos amorosas, maternas e misericórdia de Deus, porque Ele nos ama muito mais por aquilo que somos do que por aquilo que nós fazemos. E nos colocamos nas mãos dele como a criança, amamentada pelo seio materno e que dorme tranquilamente nas mãos de sua mãe. É assim que Deus nos ama, é assim que Deus nos acolhe, é assim que nós entregamos no fim do dia. Então, os salmos refletem todas essas situações da nossa vida, mas de modo especial a confiança que nós podemos depositar nele todos os instantes da nossa vida. Da floresta te louvam no essêncio, os povos da floresta te louvam no essêncio, os pássaros do céu, o perfume das flores, com todas as etnias te louvam no Senhor. Os povos da floresta te louvam no Senhor, os povos da floresta te louvam no Senhor. Nossa mãe terra e os rios da Amazônia, com o sorriso das crianças te louvam, Senhor. Os povos da floresta 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 te louvam, Senhor.